Olá, tudo bem? Átila Campos aqui do CC Mind. Hoje a gente vai falar de 5 maneiras, 5 estratégias para você melhorar a sua ansiedade dentro da perspectiva da psicologia do Mindfulness. Mas antes eu queria que você se inscrevesse aqui no canal, sininho de notificação para receber todos os vídeos às quartas-feiras às 20 horas. Então vamos lá? Primeiramente, a gente precisa entender o que é ansiedade. A ansiedade é um estado de vigília que, no final das contas, nos protege de ameaças externas. Então, por exemplo, está muito relacionado ao medo, né? Ou à preocupação, antecipação de algum evento. Está muito mais relacionado a uma ameaça imaginária do que uma ameaça real. Então, por exemplo, se eu tenho que ir em determinado ambiente que eu sei que é perigoso, eu tomo meus cuidados ou então não vou. Vou me cercar de um suporte para poder eu ir para aquele ambiente de uma forma tranquila. Isso é ansiedade, então, é um fator de proteção para a nossa sobrevivência. O problema é que a ansiedade está muito ligado ao nosso estresse psicológico. A gente pensar demais, antecipar demais, ter expectativas demais com relação a um evento, com relação a um estímulo específico que a gente tenha. E aí entra com a relação ao nosso estresse. Aí a ansiedade começa a nos incapacitar. Começa a nos incapacitar porque ela ativa vigorosamente o nosso sistema de luta e fuga, que é o sistema de alarme, e a gente começa a ter sensações físicas muito desagradáveis. Então, na realidade, esses sintomas ou sensações de ansiedade, talvez você já conheça. Talvez você fique, quando está inquieto ou ansioso por algo, você vai fazer uma palestra, você vai dar uma aula, você vai fazer uma prova, talvez você fique com a boca seca, palpitação, corpo mais tenso, mãos suadas. Isso perturba tanto a gente, que faz com que a gente se desconcentre do que está acontecendo no momento presente. E aí aumenta mais ainda o ciclo pensamento, medo, angústia, ansiedade. É muito interessante a gente saber nesse começo que essa ansiedade ela dura de 15 a 30 minutos no máximo. Então, se a gente puder ficar com esses sintomas, não resistir, né? Talvez aí seja a primeira dica que eu dou para você. Tentar conhecer, se aproximar dessas sensações desagradáveis, a gente consegue minimizar a intensidade e a frequência dessas crises de ansiedade. Primeira estratégia. A primeira estratégia é você praticar a meditação da atenção plena ou mindfulness. Lembra que a meditação da atenção plena, ela desenvolve a nossa capacidade de estar no momento presente, com habilidades mentais de não julgamento, de acolhida, de curiosidade, com mindset de escolhas. Então, a meditação, a técnica, ela desenvolve esse estado mental que faz com que a gente lide com os nossos sintomas, com as nossas situações ansiogênicas com muito mais facilidade. É o que a gente chama de troca de marcha. A gente troca de marcha do modo ansioso para o modo mais consciente, e isso a gente consegue através das meditações. Duas meditações que eu indico para você é o escaneamento corporal, né, meditações paradas, e a respiração consciente. Mas também, se você não gosta ou acha difícil para você nesse primeiro momento parar para meditar, você pode, por exemplo, comer consciente, fazer meditações mais ativas, caminhada, alongamento, sempre dentro da proposta, dentro de um roteiro de atenção plena. A segunda estratégia é quebrando a ansiedade em pedaços. Se a gente perceber, a nossa ansiedade ela tem uma fonte de ansiedade, tem um gatilho, e você vai pensar sobre ela, você vai ter uma emoção sobre ela e vai se comportar baseado nesse estímulo. É o que se chama de modelo TEB, Think Emotional Behavior. Então, por esse modelo, a gente entende que a gente pode minimizar os efeitos da ansiedade quando a gente muda o nosso comportamento. Às vezes é muito difícil, né, nossos pensamentos estão mais relacionados ao futuro, a expectativas e antecipações. Se a minha mente não for muito bem treinada, eu não consigo trazê-la para o momento presente. E as emoções acompanham os pensamentos. Quanto mais os pensamentos mais fortes, mais as emoções também serão fortes. E a emoção ela vai te impulsionar para um comportamento mais impulsivo. Então, de forma muito objetiva, o que a gente pode, né, de um momento de ansiedade, então quando a gente se lembra do momento, fazer de forma diferente, é mudar nosso comportamento. Então, por exemplo, se eu tenho ansiedade e eu
tendo a fumar, uma mudança de comportamento seja eu ter um chocolate em mãos, ou eu fazer uma caminhada, ou eu conversar com alguém. E aí então meu comportamento, ele começa a se modificar, começa a ter escolhas, e eu começo a ter controle sobre a situação. E aquele estímulo ansiogênico, né, de ansiedade, seria muito grande, agora ele é pequeno para mim. Eu consigo lidar melhor com ele. O terceiro seria entendendo a fonte do estresse. Qual é o que desencadeou a minha ansiedade? Por exemplo, você entra num ambiente, num trabalho, numa sala de trabalho, ou vai para uma reunião. E você começa a sentir palpitação, uma inquietação, você já identifica que aquele é um ambiente que te traz ansiedade. Qual é a fonte dessa ansiedade? Qual o estímulo que está presente no ambiente? São pessoas? São memórias? É a temperatura do ambiente? É o ambiente em si, a cor do ambiente, ela te lembra algo do passado? Ou te traz uma expectativa com relação ao que você, a reconhecimento, ao seu desempenho? Então, se você começar a entender que dentro de uma situação ansiogênica existe uma fonte de estresse, né, que estresse é a base, né, da ansiedade, se a gente consegue manipular, controlar, ou de certa forma, ou não, ou apenas reconhecer que aquela fonte ela não está sobre o nosso controle, que eu não posso mudar aquilo, isso já é muito libertador e faz com que a gente reconheça aquilo que pode fazer, ou seja, que pode controlar, que pode mudar, que pode alterar, e aquilo que a gente não pode. E a gente então entende que a vida é cíclica, que existem momentos em que a gente está bem, a gente está mal, e esses momentos eles também se repercutem na nossa ansiedade, porque a sensação desagradável de ansiedade ela pode ser percebida de uma forma diferente. Uma quarta estratégia seria corporificar essa ansiedade. Então, dentro dessa ideia, né, da ansiedade, a gente pensa com relação ao estímulo, a gente tem uma emoção forte, mas geralmente a gente quer buscar uma solução pensando. Isso faz com que aumenta mais ainda a força dos pensamentos. A ideia é a gente se desidentificar, desapegar desses pensamentos, voltar para algo que esteja no momento presente. E mesmo dentro da situação ansiogênica, talvez você vai conseguir fazer isso quando você estiver mais treinado, você consegue perceber onde é que essa ansiedade se aloja no seu corpo. Um outro exercício também é você no dia a dia, em alguns momentos com o celular, você parar e perceber onde é que sensações de ansiedades elas se repercutem mais no seu corpo. E o que vai acontecer? Você vai ficar familiarizado com essas sensações. Elas não se tornarão tão ameaçadoras para você. Essa é uma forma de você aceitar, despertando o mecanismo de aceitação. Esse mecanismo de aceitação não significa resignação. Significa que você está reconhecendo que tem sensações de ansiedade no seu corpo e essas sensações elas passam. Você consegue lidar com elas com mais facilidade. E aí você vai agir, claro, embasado numa redução da intensidade dessas sensações. É diferente dentro de uma crise você agir impulsivamente porque você não quer entrar em contato com essas sensações desagradáveis. Agora não, você vai entrar em contato com as sensações desagradáveis, vai entender que essas sensações elas têm um pico e elas vão amolecer, se amortizarem, e aí você consegue ter clareza do que tem que fazer. Isso é uma estratégia de ver a ansiedade no corpo. E uma quinta e última estratégia seria fazer atividade física no modo consciente. Ou seja, você usar a atividade física como aumento da sua atenção plena, do seu estado de atenção plena. Usar a atividade física, a sua atividade física, como um treino, como uma meditação. Como é que a gente vai fazer isso? Por exemplo, sentindo as partes do corpo em movimento. Se você está na esteira, toda vez que você pensar em alguma coisa, de forma recorrente, utilizando, né, aquelas atitudes da atenção plena, curiosidade, autogentileza, você retorna a atenção para a sensação da planta dos pés, e aí você faz isso de forma recorrente dentro da atividade física. Com isso, você estará fortalecendo a consciência do momento presente. E então, gostou dessas 5 estratégias?
Claro que cada uma delas você pode fazer durante 3 dias, por isso que eu falei em 15 dias. Você pega uma delas e faz durante 3 dias, observa, anota, faz um diário, pratica as técnicas também. Aqui no canal tem várias técnicas, tem um body scan compassivo, tem um body scan. E aí também eu te convido para você acessar esse mini workshop. Eu transformei esse conteúdo aqui em um mini workshop, que o link está aqui na descrição. Nesse mini workshop eu aprofundo o que a gente conversou aqui brevemente e qualquer dúvida, qualquer comentário, deixe aqui embaixo. Grande abraço e até a próxima.